eu queria citar para vocês um acontecimento de muitos anos atrás. Na verdade, aconteceu em 1557. Nessa data, o Brasil ainda novo, há pouco descoberto, há pouco sendo colonizado, um homem chamado Villegagnon, um francês, veio ao Brasil, ali na região do Rio de Janeiro, e ali ele começou uma colônia. E a ideia desse homem era que essa colônia crescesse e prosperasse. E para isso acontecer, era necessário que outras pessoas fossem levadas a essa colônia. O que esse homem fez? Ele conversou com João Calvino, que estava nessa época na Europa, e pediu para que ele enviasse para essa colônia alguns daqueles huguenotes, daqueles reformados franceses. E então diz a história que João Calvino envia 14 homens para essa área do Rio de Janeiro. E quando esses homens chegam lá, eles começam a trabalhar. Desses homens, 2 eram pastores e todos eles eram reformados e conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles trabalharam durante algum tempo, fizeram o que poderiam fazer, mas em determinado momento, esse comandante percebeu que a doutrina deles era um pouco diferente da doutrina que ele acreditava. Nesse momento, ele começa a ter alguma discrepância com esses 14 homens, e então ele expulsa eles de volta para a França. A história diz que eles pegam um navio para chegarem até a França, mas o mar está revolto, o navio não tem condições de continuar tranquilamente, então 5 desses homens retornam ao Brasil. E eles fazem isso com o desejo, o intuito de salvar os outros, para que os outros conseguissem seguir viagem. Então eles retornam ao Brasil. Quando eles retornam ao Brasil, esses 5 homens que eram da França, huguenotes, que haviam sido expulsos, eles são considerados por este governante, por este comandante, como que traidores. Pessoas que estavam retornando por algum motivo escuso. Quando isso acontece, um deles consegue fugir, inicialmente, e os outros 4 são presos. Esses outros 4 que são presos, eles são colocados em uma cela, e então este comandante faz com que eles realizem algo que é extraordinário. A ordem do comandante era a seguinte: eu quero que vocês, na cela que vocês estão, eu quero que vocês respondam a um questionário teológico. Eu quero que vocês digam naquilo que vocês creem. Então a história diz que estes 4 homens, unidos naquela cela, começam a escrever o que ficou depois conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Esses homens escrevem vários pontos teológicos, sem auxílio de livros teológicos, sem auxílio de grandes teólogos, e eles escrevem tudo aquilo que eles creem. Interessantemente, enquanto eles escreviam aquilo que eles criam, eles escreviam também a sua sentença de morte. É claro que aquele homem não queria que estes 4 refugiados escrevessem e se mantessem naquilo que eles diziam crer, porque a doutrina era diferente da dele. O que ele queria é que aqueles homens dissessem: olha, eu cria nisso, mas agora que o Senhor falou, eu acho que eu vou mudar a minha convicção. E na realidade eles continuam escrevendo aquilo que eles criam. Na verdade, um deles, o Lafon, ele foi aquele que, dentre os 4, fraquejou. Diz a história que, em um determinado momento, ele encontra com o comandante e ele se retrata daquilo que ele tinha escrito. Esse homem é poupado, mesmo porque era o único alfaiate que havia naquele local. Então ele não foi morto. Os outros homens, os outros 3, que permaneceram fiéis, esses, pela ira de Villegagnon, foram levados ao cume de um precipício, aonde foram estrangulados e jogados ao mar. Esses homens morreram por terem confirmado a sua fé. Eles escreveram a que ficou conhecida como a primeira confissão de fé do Brasil, a Confissão de Fé da Guanabara.